A prospecção tem etapas determinantes. E a primeira, que até você pode estranhar, mas eu acho ela fundamental, é a missão. A missão ela pode ter, e normalmente tem, propósitos muito fortes de satisfação dos clientes, né? Então, isso é bacana, isso é importante, mas não pode ser a qualquer custo. Tem que ser uma missão e na execução dessa missão, ela tem que estar prevista a satisfação dos clientes e do negócio. E aqui vale muito a pena traduzir o que é essa missão para o consultor de vendas, para que ele possa internalizar. Então, um exemplo, se você tem lá na missão, está dito, tem uma parte da missão que diz satisfação dos clientes, que deve ser contemplada. Como é que você entrega, consultor de vendas, essa satisfação? Como é que você entregue, percebido aí pelo cliente? Eu aposto um brownie que se você perguntar, ou até você mesmo se questionar, o que é essa satisfação? Eu aposto 2 brownies que nem todo mundo tem isso de bate-pronto. E aqui eu fiz um exemplo do que poderia deixar os clientes ou o cliente do food service satisfeito. Então vamos lá, o primeiro, que o consultor de vendas tenha um conhecimento antecipado sobre ele. Todos os clientes dá para fazer isso? Talvez não, se você tem um volume, nossa, absurdo. Então, ou escolher, né, focar naquele cliente potencial, aquele cliente que ou ele compra volume, ou ele é uma empresa que tem uma representatividade, uma relevância no mercado, ou é um cliente que tem vários estabelecimentos, uma rede, uma franquia, ou que seja interessante, ainda que compre pouco, a sua marca, o seu nome enquanto fornecedor esteja lá à vista para o mercado. Então é esse cliente que ele precisa ter um olhar diferente. Uma outra coisa que eu tenho certeza que os clientes food service apreciam é a entrega, uma entrega no horário combinado, no dia combinado, da forma combinada, com todas aquele checklist que nós já conversamos aqui, sobre como deve ser uma entrega, né? O que deixa o cliente satisfeito e o que não. Então, problemas eles acontecem, todo mundo sabe, mas nessas eventualidades você tem que ter um protocolo, né, para agir imediatamente, para minimizar o problema daquele cliente lá. Se você não vai entregar, se você vai atrasar, o que for, o que sair fora do combinado precisa ser comunicado. Olha, até rimou. Então, só que isso tem que estar presente, né? Não pode ser uma coisa assim no susto. Um outro ponto seria a variedade, né? Então, um cliente, às vezes, ele conta, ou até por uma questão de comprar tudo em um só lugar, de ficar mais fácil, de não ficar recebendo um monte de fornecedor toda hora, parando às vezes uma operação, ainda que tenha um profissional dedicado para isso, mas interrompendo uma atividade para ficar recebendo todo momento. Então, quanto mais completo um fornecedor, melhor. Evidente que os clientes agora numa fase um pouco diferente de mercado, cotam bastante, mas ainda assim a praticidade, a agilidade, ela continua sendo importante. Então, ter os produtos, normalmente quando você conhece, domina aquele mercado que você está atendendo, é interessante, não, né? Evitar as faltas e se houver, né, faltas importantes, tem que comunicar aos clientes, oferecer alternativas, sugestões. Não vale dizer só não tenho, né? Tem que tentar ajudar de fato. Flexibilidade de negociação quando for algo equilibrado, né? Que possa ajudar esse cliente, mas também possa ser algo saudável aí para o fornecedor.
Um outro ponto é uma comunicação fluida, quando ele tiver qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer necessidade, ele entrar em contato com esse fornecedor e tenha lá um caminho, né, um canal que ele possa se comunicar e resolver as suas questões, tirar as suas dúvidas, enfim. Deve deixar o cliente food service satisfeito também quando ele recebe novidades, comunicações personalizadas, não aqueles inúmeros e-mails, mensagens, catálogos, uma coisa assim muito doida, até coisas que o cliente não utiliza. Isso tem os dois lados, né? Às vezes você está comunicando algo que o cliente não utiliza, mas pode se interessar. Mas eu acho que tem maneiras e maneiras de fazer isso. Eu acho que tem que deixar a característica da personalização muito presente, muito forte. E quando se tratar de vias, novidade, fora daqueles itens que ele não utiliza, eu acho que pode abordar de uma outra forma, com intenção mesmo, não só de enviar para ver o que acontece, mas de uma forma bem intencional, onde você questiona o cliente se ele entendeu, se ele recebeu, o que ele achou daquela solução nova, daquele produto. Ele não utilizava aquele equipamento, mas esse equipamento tem muito mais, a funcionalidade é melhor, a economia de energia é maior. Então, acho que tem que ter quando for potencialmente possível desenvolver, tem que ter um bate-volta. Não pode ser só assim, envia e vamos ficar aqui rezando para que algo aconteça. E um outro questionamento que eu digo que é sensível, que é a questão do desconto, né? O desconto ele é fundamental, ele é uma ferramenta de muito poder, mas eu digo que é uma faca de dois legumes aqui, né? Então, pode ser muito bom, mas também se tiver que ficar ruim, fica mesmo. E pode ficar para as duas partes, né? Então, por exemplo, se você tem lá um cliente que você tem 1.000 itens no portfólio, vende, sei lá, 500, 300, e só desses 300 é só a linha de menor valor. Então, ainda que você às vezes tenha um portfólio voltado mais para preço baixo, você não pode, justamente por isso, usar e abusar do desconto. O desconto ele tem que fazer sentido antes de qualquer coisa. Desconto por quê? Porque vai comprar mais, porque vai comprar com mais frequência, porque vai introduzir itens novos na linha. Ainda que sejam valores pequenos, tudo tem que ter um sentido. Porque senão vai chegar no final do mês, vai chegar no final de um período, né? Você pode ter vendido muito, mas a sua margem está comprometida, a comissão do profissional de vendas ela não vai ser tão atrativa, e aí começa, né? Ou algo que você não vai conseguir manter aquele desconto muito, muito intenso, o tempo inteiro na base do desconto. Então isso vai chegar uma hora que não vai ter mais como. Aí pode perder um cliente, pode perder um profissional de vendas e ainda ter a questão de financeiro aí também, que vai ser problema. Então tudo é possível, tem que ter, mas o equilíbrio ele é crucial. E aqui é muito interessante, vou dar um exemplo aqui de algo que aconteceu comigo, que como é importante você posicionar um consultor de vendas, é que nem filho, que nem criança, não basta você dizer não faz, você tem que explicar por que não, né? Tem que explicar por que não e mostrar a consequência. Ó, se você fizer vai acontecer tal coisa, né? Ou se você fizer isso vai ter esse benefício. Tem que demonstrar o que acontece. Então, as consequências de qualquer posicionamento aí que possa ter. E eu lembro que no distribuidor, em um determinado momento,
tivemos aí uma incidência bem preocupante em relação a alguns tipos de erros. Então, ainda que tivesse aqueles mecanismos de chamar atenção, de seguir um procedimento e tal, mas a coisa passou ali do aceitável, digamos assim. E eu lembro que eu, com todo o time de consultores de vendas, nós fizemos o caminho do erro. Todos os setores, todas as pessoas, todas as mãos que passavam aquele processo. Então as pessoas às vezes não tinham nem noção do tanto que envolvia de pessoas, de tempo, claro que somado à insatisfação de um cliente, porque poderia ser um produto devolvido, uma nota cancelada, às vezes até um cliente perdido, porque ele ficava, né, tão descontente que poderia também ter esse risco. Então, esse caminho do erro foi no financeiro, foi no estoque, foi na parte de logística, na parte de atendimento ao cliente, no faturamento. Então, olha o tanto de envolvimento que tem quando não é seguido aquilo que é para ser feito. Envolve muita gente. E tudo isso não sai gratuito, né? Todas as pessoas, de alguma maneira, o negócio perde, o cliente perde, o consultor perde. Então, é algo que realmente é muito ruim para todos. E aí você pode me perguntar, tá, mas depois disso, nenhum problema mais aconteceu. Não isso, né? Mas a partir daquele momento, baseado em mais consciência, mais responsabilidade, mais visão, né? Do tanto de estrago que faz não atender tudo que tem que ser feito da maneira correta. Então, isso foi muito importante, né? Muito importante essa consciência que surgiu a partir desse movimento. Então já fica aí essa super dica para você que tem um time interno de vendas ou tem algum outro tipo de organização interna, e se você tem algum tipo de problema, tem que colocar a pessoa no olho do furacão para ela poder começar realmente a internalizar aquela informação. E, inclusive, isso é legal fazer não só quando tem problemas, pode usar esse mesmo procedimento para coisas que são super legais e que dão certo. Por quê? Porque daí a pessoa, o profissional, ele vê na prática isso funcionando e, obviamente, isso tem um valor muito mais aderente, digamos assim, para entender que aquilo é importante, que aquilo dá certo. Então é bem legal também.